Boa noite a todos. Sejam bem-vindos então a mais uma reunião. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nesse momento que nós paramos, refletimos um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. E começo contando para vocês que em abril de 1994, a Rede Globo lançava ao ar uma novela. A novela chamava A Viagem. Já assistiram? Conhecem essa novela? Faz tempo, hein? Levanta a mão só para ver quem conhece essa novela. Quem assistiu? Bastante gente, né? É a Globo, né, gente? A gente assistia as novelas. E eu lembro que quando lançou essa novela, foi uma coisa muito atípica. Por que foi muito atípica? Porque estamos falando de uma rede de televisão, que é considerada a maior emissora brasileira, mais assistida. E ela exibia essa novela por volta das 19 horas, horário dito praticamente nobre, num país católico. Imagine o que foi para aquelas pessoas começarem a assistir, então, uma novela que trazia o pano de fundo reencarnacionista, um pano de fundo com teor espírita, dentro de uma sociedade, então, católica. Eu lembro que eu saía da escola por volta das 6 da tarde, corria para casa, jogava a mochila num canto, tomava banho e, religiosamente, estava sentado em frente à TV, porque eu queria ver o que a Cristiane Torlone e o Antônio Fagundes iam fazer aquela noite. Para onde que ia o espírito de alguém, o que acontecia, o que não acontecia. Tinham as reuniões mediúnicas, tinha um rapaz lá que aprontava um monte e ele ia para um lugar muito feio. E eu lembro que as pessoas começavam a falar sobre essa novela. Para todo lado que ia, as pessoas estavam comentando, olha, você viu o que aconteceu, o espírito que veio, o espírito que foi, diz que é assim mesmo. E as pessoas começaram a falar sobre isso. E eu tinha 10 anos de idade, imagina, eu também ia falar, né? Comecei a falar para todo lado, porque eu achava incrível essa história de espírito. Morria de medo, mas achava incrível, né? Quem nunca teve esse medo, né? Mas a questão é que eu comecei a falar para cá, falar para lá, e era ano de fazer a primeira comunhão, eu era católico. E aí comecei, onde que eu fui falar? Fui falar na catequese. Não tinha lugar para falar, fui falar na catequese. Aí eu fui orientado, fui esclarecido que, Eduardo, isso não é católico. Isso não é da nossa religião, isso não existe. Tudo bem. Como eu tinha que fazer a primeira comunhão, tudo bem, não existe então. E isso acalmou. Tempos depois, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, tinha uma rádio comunitária na cidade onde eu nasci e tinha um programinha espírita. Quando eu digo programinha, era pequeno mesmo, de 3 a 4 minutos. Então era aquela mensagem motivacional, doutrinária, e no final sempre tinha uma frase de impacto. Eu lembro que certo dia estava nessa rádio, e quando eu percebi que era um programa espírita, eu fui lá mudar. Falei, não, vou lá mudar. E aí no finalzinho desse programa, escutei aquela frase, sabe aquele dedo que propositalmente vai vagarosamente mudar? Né? Que a gente não quer escutar, mas quer ao mesmo tempo. E falou uma frase que ficou na minha cabeça. A frase era a seguinte: nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. Nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. E mudei. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Só que eu não podia falar sobre ela, porque eu tinha 16 anos e eu estava fazendo a crisma. Era a hora de confirmar a fé. Então, se enquanto adolescente, enquanto criança, 10 anos de idade, tinha lá certa proibição, imagine com 16, que estava indo fazer a crisma. Então, não podia falar sobre isso. Então, eu fiquei quieto. Tempos depois, passado alguns anos, quando eu tinha 28 anos mais ou menos, uma pessoa muito querida, um homem muito bom, muito legal, muito gentil, muito generoso, falou assim para mim um dia: Eduardo, você não quer ir comigo no centro espírita? Fui. E foi a minha primeira reunião. E quem estava lá dando a palestra nessa reunião? César Moron, que está aqui hoje, que vai conversar, como está vendo, o que vocês dois fizeram, esse meu amigo e o César, o que fizeram, a responsabilidade, o que criaram, Estamos aqui até hoje. Por quê? Foi muito tocante. E aí começamos a aprender o que era essa história de reencarnação. O que é essa reencarnação? E o próprio nome diz, reencarnar. É voltar à carne. Não pensar que estamos aqui nessa vida e que tudo se resume ao agora. Acreditar que isso é a única coisa que nós temos. Nós passamos períodos encarnados e períodos desencarnados. Períodos na carne e períodos apenas enquanto espírito. E aí nós vamos aprendendo. O que é a reencarnação? É esse ato, é esse mecanismo que Deus utiliza para nos enviar para experiências de aprendizado. Certa vez, numa escola, eu escutava os alunos conversando e eles tinham uma definição maravilhosa de reencarnação. 2 alunos conversavam, o que é reencarnação? E olha se vocês não vão concordar comigo. O que é reencarnação? O outro respondeu, é uma coisa que acontece com os espíritas. Acontece com os espíritas.
Porque algumas pessoas acreditam que reencarnação é do espiritismo. Mas não é do espiritismo. Não só pela questão de ser algo universal, mas porque não é tratada só no espiritismo. Pode ser que o espiritismo tenha popularizado esse nome, tenha dado um nome popularizado, mas existem dezenas de religiões reencarnacionistas. E muito antes do espiritismo. Gente, o espiritismo ainda, se a gente for pegar relativamente a outras religiões, a nossa religião é uma criança, nasceu em 1857. Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos e lança, então, as ideias do mundo espiritual. Mas de onde vieram essas ideias do mundo espiritual? Kardec foi assistido por uma equipe de espíritos, a chamada Pleiade do Espírito Verdade. Um espírito, que a gente chama de mas nós sabemos que são vários, né? Mas veio então esse grupo de espíritos esclarecidos, do qual Kardec fazia parte. Kardec foi um membro encarnado. Existia um grupo que se manteve no plano espiritual e trazia para Kardec. Foi um trabalho grande, bem laborioso, né? Foi trabalhoso trazer tudo isso. E trouxeram para Kardec, então, a codificação. Kardec escreve, então, a doutrina dos espíritos, a religião espírita, e lá aparece, então, o termo reencarnação. Muitas pessoas nos questionam, mas você acredita em algo que não está na Bíblia? Não está na Bíblia mesmo. Não vamos esquecer que, cronologicamente, a Bíblia começou a ser escrita antes de Jesus e terminou um pouco depois. Então, olha só, quanto tempo demorou para surgir a ideia da reencarnação? Veio surgir agora, em 1857. Então, ela não está na Bíblia mesmo. Mas a reencarnação está presente nas nossas vidas. Está presente no ponto de que todos nós já tivemos vários corpos e teremos muitos outros. Porque nós precisamos desse aprendizado. Eu gosto muito daquela relação, daquela analogia entre a reencarnação e a vida escolar. Como é que é a vida escolar das pessoas, né, dos alunos? Eles vão para a escola, passam um período lá, aprendem algumas lições, retornam para casa, não é isso? Ficam um pouco em casa, retornam no outro dia para a escola, aprendem novas lições, retornam para casa. Não é assim a reencarnação? Estamos na escola. Essa daqui não é a nossa casa verdadeira. A nossa casa verdadeira é no plano espiritual. Alguém aqui quer morar na escola? Ninguém quer morar na escola. Nós queremos voltar para a nossa casa, que demora um pouco, né, gente? Mas nós queremos voltar para a nossa casa. Nós ficamos aqui um tempo, aprendemos algumas lições e retornamos para a nossa casa. Então, voltar para casa não é voltar com desespero, com angústia, com aquele sentimento de destruição. A morte vem então ser apenas uma fase natural da vida, uma transformação natural. E é interessante que nós tenhamos em mente que nós temos uma única vida, mas com várias existências, várias. Quantas nós temos? Quantas nós já tivemos? Não sei. E não vale a pena saber também agora, não é o mais importante. O importante é a gente parar para pensar o que é que nós já aprendemos. E o mais importante, o que é que ainda nos falta aprender? O que está faltando a gente aprender? Porque é quando nós descobrirmos, né, aquilo que nós precisamos aprender que a gente começa a trabalhar isso. Então nós já acumulamos muito conhecimento. Né? O que nós somos hoje é o melhor que nós pudemos ser em todas as nossas existências. Estamos no melhor modelo, é o modelo 2018 Plus Advanced, o melhor. Mas tem muita coisa que a gente precisa aprender. E quando que nós vamos ser diplomados? Lá na escola, o aluno não passa por isso também? Ele vem, aprende, vai passando, fazendo as provas, vai aprendendo, recebe um diploma. O nosso diploma, pessoal, que nós vamos esperar, e vai demorar um tempo ainda, é o de espírito puro. O que é um espírito puro? Aquele espírito que já tirou de dentro de si todas aquelas manias, aqueles vícios, as paixões inferiores, as imperfeições. Sabe aquelas nossas manias que nós temos? Nós vamos trabalhá-las uma a uma, uma a uma. Então imagine que o Eduardo, ele é muito mesquinho, e onde que o Eduardo vai nascer? O Eduardo pode nascer rico, para aprender a partilhar, ou o Eduardo pode de repente numa existência, nascer com pouco dinheiro para entender a necessidade da partilha. Percebe? O Eduardo pode ser uma pessoa muito impaciente, então invariavelmente ele vai ter que nascer entre pessoas diferentes dele para ele treinar a paciência. Então nós nascemos exatamente com as pessoas que nós precisamos nascer. No lugar que nós precisamos nascer para treinar, para trabalhar tudo isso que a gente tem dentro de nós. Todas as circunstâncias que permeiam a nossa vida não vêm por acaso ou aleatoriamente. Elas vêm porque nós precisamos delas.
Sabe essas pessoas difíceis de conviver que tem na nossa vida, seja por um motivo ou outro? Elas vão trazer para perto da gente as situações que a gente precisa trabalhar. Pensa no chatinho da sua vida. Sabe aquele chatinho que tem na sua vida? Não era para a gente estar pensando, tá vendo? A gente está pensando no chatinho da vida, né? Sabe esse chatinho da vida? Na verdade, nós somos os chatos, porque nós nos chateamos com eles. Nós nos chateamos com eles. Quem é o chato, então, da história? Ah, doeu, né? Agora. Nós somos os chatos. Porque quando é Deus enviando essas pessoas para perto, para a gente aprender a conviver com elas. Para que nós treinemos dentro da gente, adestremos, transformemos essa intolerância em amor. Mas às vezes a gente não quer essas experiências. A escola é a mesma coisa. Tem aluno que vai para a escola e não quer aprender. Gente, sou professor de botânica. Você imagina que tem aluno que chega na segunda-feira de manhã e eu tenho que mostrar para eles a vida da samambaia. Você imagina quanto ele é feliz? A felicidade que eles sentem? E eles olham para mim e falam, tá até uma aluna aqui, ó, tá vendo? Levanta a mão, o pessoal te vê. Aí, ó, que bonitinho, tá vendo? Vai ter nota a mais, viu? Porque vem na palestra, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, esses alunos chegam lá na escola e falam assim, por que eu tenho que aprender isso? Eu acho que eu não preciso disso. Eu acho que isso aí não vai mudar na minha vida. Mas vai perguntar para os pais deles, que são pessoas mais instruídas, em relação à experiência de vida. Os pais vão dizer assim, filho, mas você tem um vestibular ali na frente. Você vai querer passar numa boa faculdade, vai precisar desse conhecimento para as provas maiores que virão. Assim é a nossa vida, gente. Nós vamos passar por várias experiências, por vários aprendizados, porque seja lá aquilo que a gente está aprendendo, mais tarde será posto à prova. E Deus não se engana em mandar coisas para a gente resolver, problemas para a gente resolver. Já pensou se a gente pensasse, tivesse uma dificuldade, por que Deus está fazendo isso comigo? Acho que Deus se enganou. Olha, acho que ele estava tão preocupado com as folhinhas que caem das árvores, porque diz que não cai nenhuma folha sem ele saber, acho que ele estava tão preocupado com a folhinha que esqueceu de mim. Não é assim. Qualquer situação que chegue até nós, existe um porquê. E tem espírito que já está cansado dessas aulas, cansado desse aprendizado, que diz assim nas reuniões mediúnicas, eu não quero mais encarnar não. Quando participa das reuniões, é muito comum escutar isso. Eu não quero mais encarnar, não volto para aí não. Porque eles falam que dá muito trabalho estar encarnado. Tem que conviver com pessoas que eu não quero, tem que trabalhar, acordar cedo, colocar a inteligência à prova, cuidar do corpo físico. Cuidar do corpo físico dá muito trabalho. Pensa só o que é cuidar dessa máquina biológica que nós temos. Quando não é uma questão médica, é uma questão física. Tem que cuidar do cabelo, cuidar do dente, cuidar da pele, cuidar de transpiração. É muito trabalhoso. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, dá mais ou menos aí de 6 a 10 produtos que a gente usa todo dia. Eu sei que você está fazendo a conta nesse momento. Mas é desde o creme dental que a gente usa de manhã até o creme anti-rugas da noite. A gente vai passando um monte de coisa, é verdade. Então dá trabalho para a gente manter esse corpo. E eles dizem que não querem mais encarnar por N motivos. Falam, não, é muito trabalhoso, eu não quero. Só que aí, o espírito deles, esse psiquismo, está junto com o perispírito, que é aquela membrana semimaterial que eles têm. Um ajuda o outro a trabalhar, a fluir. Se esses espíritos mais inferiorizados no sentido de experiências, de desenvolvimento, se recusam a reencarnar, a lucidez deles vai diminuindo, até que chega um ponto que eles não raciocinam mais direito. E aí a reencarnação passa a ser compulsória. O que acontece com a criança que não quer ir para a escola? Falta um tempo, os professores comunicam às autoridades, o conselho tutelar chega lá e fala o quê? Não, você vai para a escola, precisa ir. E assim acontece com a reencarnação. Chega num ponto que eles não conseguem mais decidir. Então isso não é ferir livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria se eles tivessem condições de decidir. Eles não têm mais. Então eles são convidados a uma encarnação. A uma reencarnação compulsória. E isso acontece sempre que for preciso. Porque terrível seria deixá-los nessa situação. Então existem as reencarnações compulsórias. Mas as pessoas nos questionam, por vezes, que reencarnação não está na Bíblia, e mesmo a gente sabendo que ela surgiu em 1857, com Allan Kardec codificando então essa doutrina, existem alguns textos bíblicos que dão conta de algo muito interessante. Por exemplo, lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 5, aparece a história de um senhor. Vocês lembram do Nicodemos? Nicodemos, então, foi um fariseu muito importante da época, que na surdina da noite, para ninguém vê-lo, ele vai procurar Jesus. E chegando perto de Jesus, ele diz o seguinte, olha que interessante. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus,
Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, disse: como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Apareceu a palavra reencarnação aqui? Não apareceu. Mas precisava da palavra reencarnação? Do que é que Jesus está falando? Nascer de novo? E é interessante que algumas traduções novas dizem é necessário nascer do alto. Estranhamente esse termo mudou. Não sei por que mudou, mas mudou, né? Então lá algumas Bíblias já não trazem mais esse termo nascer de novo. Convenientemente agora é nascer do alto. Mas se a gente pegar as traduções ao pé da letra, né, pelo menos as mais confiáveis, aparece nascer de novo. O que é nascer de novo? É retornar à carne, reencarnar. Em outras palavras, dá para ser feliz se a gente tem um monte de imperfeição? Dá para ser feliz se a gente não sabe lidar com as nossas emoções? Dá para ser feliz se a gente está vendo o outro triste? Quem consegue ser feliz, plenamente feliz, com alguém do seu lado sofrendo? E nós voltaremos, então, enquanto sociedade, para consertar, para equilibrar tudo isso. Mas ele diz ainda, quem nascer de novo vai ver o reino dos céus. Então ele não está falando de um céu igual os teólogos pintaram para a gente. Olha, aquele céu onde você vai ter uma nuvem com ar-condicionado. Não é isso. O céu que ele diz aqui é esse céu que nós construímos dentro da gente. Não existe céu e inferno enquanto localização. Existe céu e inferno enquanto estado de espírito. Você não precisa morrer para ir para o inferno. Você não precisa morrer para ir para o céu. Pensa nos últimos dias como é que foi. Onde é que você estava? Onde é que eu estava? A gente estava no céu ou estava no inferno? A gente sabe. E quem é que constrói esse céu e esse inferno? Somos nós. Mas ele diz, olha, esse lugar que Jesus está falando é aquele equilíbrio da pureza. Ele diz assim, ó, você vai é como se ele dissesse assim para Nicodemos: filho, você vai nascer tantas vezes quanto for necessário para que você se desenvolva, para que você aprenda, para que essas imperfeições que moram dentro de você desapareçam. E depois de muito trabalho, você vai conquistar a paz, a felicidade. Aí sim, filho, aí você vai ver a importância, a alegria que é estar no reino dos céus. Mas para isso, filho, você vai ter que trabalhar bastante. Vai ter que nascer em vários lugares. Vai se relacionar com várias pessoas. Vai passar por várias experiências. Porque, Nicodemos, essa vida que você tem, você está aprendendo. Mas é uma fraçãozinha desse mundo inteiro de situações que você tem para aprender. E ele ainda diz assim, olha, vai nascer da água e do Espírito. Pega uma célula humana. As nossas células têm em média de 65% a 70% água. Então ele já faz um alerta da combinação futura que vai chegar. Olha, vai ser da água e do Espírito. Olha que combinação. É a nossa encarnação. Nasceremos da água e do Espírito. Outro dia uma aluna perguntou assim, porque eles sabem que eles começam a olhar Facebook, essas páginas, e falam, você é espírita? Sou. Professor, é verdade que esse negócio de encarnação, eles colocam na mesma casa os inimigos? Falei, não é assim que funciona. É claro que tem um planejamento reencarnatório. Onde é que mora o aprendizado que eu preciso? É lá que eu vou nascer. Mas isso não quer dizer que vai ter inimigos ali. Mas se porventura teve algum desentendimento, de repente pode aproximar esses dois espíritos dentro da família, ou próximo da família, para que eles se reorganizem, se perdoem. Né? Então não quer dizer que... Imagina que a espiritualidade vai colocar 5 inimigos na mesma casa? Ela falou, professor, você tem certeza? Porque lá em casa é tão difícil as coisas. Falei, tenho certeza. Não é assim, não. Né? Não iam fazer isso. E quando é que começa a reencarnação? A reencarnação começa no momento da concepção, segundo o que está escrito na questão 344. Começa quando a célula masculina encontra a célula feminina, forma ali o embrião, o zigoto, o embrião, e aí começa então a sintonização entre o espírito reencarnante e aquela célulazinha que acabou de ser formada. À medida que aquela célula vai se desenvolvendo, maior se torna a conexão entre o espírito reencarnante e aquele aglomerado de células. Quando é que a reencarnação termina? Mais ou menos, não é precisamente, tá? Mais ou menos aos 7 anos de idade. Nossa, mas só aos 7 anos? Sim, se a gente parar para pensar, com 7 anos é que termina de formar, aliás, com 4 anos, termina de formar o sistema nervoso.
e com 7 anos os demais tecidos. Então é nesse ponto que finaliza a reencarnação. Antes disso, o que acontece? Quando a criança está acordada, é a criança que está ali se desenvolvendo. Mas quando ela dorme, o nosso espírito fica dentro do corpo quando a gente dorme? Ele é danado, né? Ele sai. Ele vai para o desdobramento. Ele vai aprender, vai ter atividades, vai se relacionar com aquilo que o coração dele procura. Então ele vai se desdobrar e vai atrás das situações que ele cultiva diariamente. Mas ele sai na forma de criança? Como é que ele vai sair na forma de alguém que nem tem o cérebro formado direito ainda? Então ele utiliza do perispírito, da conformação perispiritual da última encarnação. Mas entre os 4 e 7 anos, esse perispírito começa a se ajustar nesse novo corpo. Mas antes disso, quem pensa durante o sono é o adulto. Ele está usando o perispírito anterior dele. Então a reencarnação ela vai finalizar mais ou menos aos 7 anos de idade aí. Tá? E uma vez, Divaldo Franco estava fazendo um circuito de palestras numa região, e quando ele estava fazendo então essas palestras, uma delas era sobre reencarnação, uma mulher, quando terminou a palestra, foi até ele chorando e disse assim: Divaldo, hoje eu entendi, viu, tudo que está acontecendo na minha casa. Hoje eu entendi. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade, Divaldo, ela me odeia. Mas ela me odeia muito, 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 muito. E hoje eu entendi. Nós somos inimigas do passado. Divaldo, ela não quis mamar no meu peito, para você ter ideia. E se eu pego essa menina no colo, ela se agita, ela chora, ela fica inquieta, ela não consegue ter paz, eu só pego ela no colo na hora que ela está dormindo, porque ela não sabe que sou eu que estou segurando ela. Do contrário, Divaldo, não me chama de mãe. Quando ela vai falar sobre mim ou comigo, ela fala aquela, ela, a outra, você, mas não fala mãe. E Divaldo, isso me entristece. Eu vejo ela brincando com o pai dela, eles brincam do esconde-esconde em casa. Eles ficam, um se esconde do outro, e quando eles se encontram, quem achou pula na frente e grita, te amo, e se abraçam. Ela não faz isso comigo. Ela nem sequer brinca comigo, Divaldo. A questão é, se para ela eu sou uma inimiga, para mim, ela é minha filha. Eu quero mudar isso. Eu não posso mais viver com essa situação, eu estou me acabando. O que é que eu faço? Aí Divaldo se compadeceu da situação, né? E disse, olha, eu vou consultar o plano espiritual, volte aqui amanhã, aproveite que eu estou aqui na cidade fazendo alguns cursos e palestras, e aí nós conversaremos, tudo bem? Tudo bem. Ela volta no outro dia então perguntar para Divaldo, o que está acontecendo? Por que a minha filha está me tratando desse jeito? E aí ele diz, olha minha filha, realmente tem um problema. Mas ao contrário do que a gente achava, não é de uma existência passada, é dessa. Como assim dessa? Ela tem 3 anos e ela me rejeita desde o dia que nasceu. Como é que pode ser dessa? Não sei, minha filha, mas é dessa, eles me informaram, é dessa existência. Então volte para sua casa, converse com os familiares e tente descobrir o que foi que aconteceu. E ela foi para casa. Reuniu-se com o marido, os pais dela, os pais dele, chamaram o médico, que era um amigo da família, sentaram e conversaram e perguntaram, o que está acontecendo? Onde será que pode ter acontecido alguma coisa? E conversaram e chegaram a conclusão nenhuma. Não tinha. Não lembravam de nenhum detalhe. Foram no outro dia, em comitiva, falar com o Divaldo. Todo mundo. E aí disseram, Divaldo, nós conversamos. Olha, todo mundo conversou. Não tem, ninguém acha nenhum motivo para isso estar acontecendo. Aí Divaldo mediunizou e disse para eles, olha, foi durante o nascimento. Durante o nascimento. Mas durante o nascimento, eu estava em casa, senti as dores, foi tudo muito tranquilo, peguei a malinha que já estava pronta, fomos para o hospital, não foi? Foi. Cheguei lá, as dores ainda estavam leves, fiquei numa sala aguardando, num quarto aguardando. Quando as contrações se intensificaram, fui transferida para a sala de parto, não foi? Foi. E aí o que aconteceu? E o parto foi tranquilo, foi rápido. Senti aquela dor mais aguda, que foi o momento da externalização da criança, quando ela nasceu, não foi? Foi. Teve algum problema? Não, não teve. E aí o médico? Bom, o médico pegou a criança, levantou, disse, é uma menina e... ela fez. E aí ela começa a chorar compulsivamente, essa mãe. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Quando o médico levantou e falou que era uma menina, eu disse, que pena. Que pena. E não consegui dizer mais nada, porque estava em toda aquela confusão.
Mas eu disse que pena porque tinham me falado que era um menino. E eu preparei tudo para menino. O quarto, o enxoval, a malinha, tudo era para menino. E aí Divaldo medianizou de novo e disse, olha, e na hora, ela estava do seu lado. E ela escutou falando isso e ela respondeu instantaneamente, se você não me quer agora, também não te quero nunca mais. E ela disse, Divaldo, mas não é para mim, filha, que você tem que explicar, é para ela. Mas Divaldo, onde já se viu eu falar isso? Uma filha não foi, minha filha, é para ela que você tem que explicar. Mas como é que eu vou explicar para essa menina? Ela tem 3 anos, ela não vai entender. Não é para ela que você vai falar. Espera ela dormir. Quando a criança dorme, o adulto acorda. É para o adulto que você vai falar. E ela foi para casa. Quando a menina pegou no sono, ela disse, filha, aconteceu uma confusão. Eu preciso que você me perdoe. Naquele dia, na hora do parto, quando o médico levantou você e disse que era uma menina, e eu respondi, que pena, não é que pena que era você. Que pena que eu recebi a informação errada, filha. Você foi uma criança muito esperada, muito desejada. Do dia que o resultado deu positivo, eu parei de viver para mim e passei a viver para você. Se o meu coração bate hoje, é para continuar perto do seu. Eu te amo, minha filha. Me perdoa por essa confusão. Eu preciso que você me perdoe. Você sabe que todos os dias os meus pensamentos são para você. Meu coração bate para você. Me perdoa. E ela falou isso uma noite, 2, semanas, meses. Um dia essa mãe estava na cozinha, fazendo as coisas do lar. E vem uma pinguinho de gente, correndo atrás dela. E esconde atrás da cadeira. Começava ali o esconde-esconde que ela nunca teve. A menina escondeu. Ela olhou. A menina pulou. E gritou, mãe, te amo. E se abraçaram. E ela falou, mãe, eu sonhei com você. Então, meus irmãos, Deus nos envia de tempos em tempos para essa encarnação, para essa experiência, para a gente aprender. A gente não vai fazer tudo certo de primeira. A gente vai errar muitas vezes, vai acertar muitas vezes. Mas um dia os acertos serão maiores que os erros. Até que a gente não erre mais. Até lá, vamos ser bons alunos. Confiar nas provas, confiar em Deus, confiar nesse aprendizado. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Esperança.